Bora falar das gigantes do setor de saneamento, Sabesp, Sanepar e Copasa. Vamos falar dos melhores indicadores de cada uma. Vamos falar de proventos. Será que ela se encaixa na minha carteira previdenciária ou será que os preços já se esticaram demais? Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimentos Sem Enrolação, bora lá! Já mostrei esse gráfico em vídeos anteriores, mas só para contextualizar, percebam que o preço sobre lucro de serviços básicos projetados de 12 meses atualmente encontra-se em 11,8, enquanto a média do período foi de 9,8 vezes. Olhando apenas esse indicador isolado, não seria uma boa regra para a gente verificar o macro, porém por esse indicador, aparentemente o preço estaria um pouco mais esticado desse setor de saneamento. Lembrando que serviços básicos também englobam energia elétrica, porém quero mostrar que realmente o setor de saneamento esticou bastante, principalmente em 2025. E para comprovar a tese de preço sobre lucro, percebam que desde janeiro de 2025 o Ibov subiu cerca de 13% no período, a Sabesp 32%, Sanepar 35% e Copasa 38%. Então realmente foram empresas vencedoras, puxaram o Bovespa para cima e, consequentemente, deram ao indicador de preço sobre lucro uma certa esticada no período. E para a gente entender melhor o que foi que puxou cada uma dessas altas, quero falar rapidamente de cada uma dessas empresas e falar se elas se encaixam na nossa estratégia de carteira previdenciária e se hoje ainda vale a pena aportar nelas, mesmo após esta esticada em 2025. E como eu sou mineiro, vou ser bairrista aqui e vou iniciar pela Copasa, Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais. No primeiro TRI de 2024, o EBITDA foi de 813 milhões, 16% superior ao primeiro TRI de 2024. O lucro líquido também cresceu cerca de 22%, comparando com o primeiro TRI de 2024. O payout em proventos será de 50% do lucro líquido ajustado. A dívida líquida muito controlada da Copasa, cerca de 1,8 vezes, bem tranquilo de pagar. Em cerca de 1 ano e 10 meses de geração de caixa operacional, a Copasa já conseguiria quitar totalmente a sua dívida. E algo que vocês vão perceber em todas as empresas de saneamento serão altos investimentos, principalmente até cerca de 2030 a 2031, principalmente por causa do marco de saneamento que obriga as empresas a ter uma cobertura na área de água e de esgoto dentro da sua área de atuação das licitações. A inadimplência atingiu 2,86 no primeiro TRI de 2025, que foi o menor índice observado para o mês desde 2016. O índice de perdas foi de 37,5%, menor do que os 39% em março de 2024. E esse é um índice muito interessante para se olhar dentro de empresas de saneamento, que seria o número de empregados por 1.000 ligações de esgoto, que a Copasa passou de 1,25 para 1,21. Ou seja, a Copasa diminuiu o número de empregados, aumentou o número de ligações e ainda assim conseguiu aumentar o seu lucro líquido em cerca de 22%. E o nível dos reservatórios do sistema Paraopeba encontra-se em 88%. E hoje eu acredito que a Copasa esteja bem precificada, esquecendo esse PL de 2015, esse prejuízo que houve em 2015. O PL da Copasa sempre ficou próximo dessa faixa entre 7 e 9 vezes e atualmente encontra-se em 7,33. Nesse quesito estaria bem precificada. E no indicador de preço sobre valor patrimonial, ela ainda estaria levemente esticada. Percebam que nesses níveis de 1,2, 1,3 não foram boas compras a se fazer na Copasa e atualmente tem chegado nesse PL um pouco mais esticado. Então eu esperaria para poder aportar nessa empresa PL, preço sobre valor patrimoniais e indicadores no geral um pouco mais interessantes, principalmente abaixo das suas médias. E a Copasa tem um lucro líquido projetado para 2026 de 1,6 bilhão, o que seria um PL de 6,52, ainda 25% abaixo das suas médias, e com um payout de 50%, a Copasa ainda poderia pagar cerca de 7,67% de proventos. E como eu havia falado, os acionistas têm que ficar de olho nesse programa de investimento que pode inviabilizar um pouco dos pagamentos de proventos da Copasa. Percebam que os proventos saindo de 2021 para 2025 saíram de cerca de 1 bilhão para 2,5 bilhões em 2025 e o previsto para os próximos anos é de aumento, saindo de 2,5 bilhões para cerca de 3,8 bilhões em 2029,
para poder atender aos critérios do governo. E a Copasa ainda prevê uma universalização da cobertura de água de maior de 99% e de esgoto encontra-se em 72,8%. Mas é inegável o crescimento da empresa nos últimos anos. Percebam que nos últimos 10 anos houve um crescimento de mais de 1000% na Copasa, e quando a gente olha o crescimento real, ou seja, já descontando a inflação, a Copasa cresceu mais de 640%, sendo uma das empresas que mais cresceu na Bolsa Brasileira nos últimos 10 anos. Então é impossível apostar contra a Copasa, apesar dos números, eu atualmente acho que está um pouco esticado, é impossível a gente achar que a Copasa ainda não pode surpreender e aumentar ainda mais a lucratividade nos próximos anos. Agora falando da Sanepar, que no primeiro TRI de 2025 reportou um lucro de 1,2 bilhão, que foi de 218% acima do primeiro TRI de 2024, de 379, porém percebam que isso foi totalmente não recorrente. Apesar das provisões trabalhistas da Sanepar, que aumentaram cerca de 3.000%, outros custos e despesas, houve um não recorrente de 1,8 bilhão. E se nós formos retirar os não recorrentes, tanto os positivos quanto os negativos, a Sanepar teria crescido seu lucro cerca de 10%, olhando o primeiro TRI de 2024 versus o primeiro TRI de 2025. E como eu havia falado, não dá para confiar nos indicadores atuais de preço sobre lucro, porque estão com lucro inflado com não recorrentes. Então, se nós formos retirar o não recorrente, o PL da Sanepar atualmente ficaria na faixa de 8 vezes, enquanto a média da empresa foi de 6,29. Então, olhando nesse quesito, ainda estaria um pouco mais cara, um pouco esticada, além da média no período. E o preço sobre valor patrimonial, que atualmente encontra-se em 0,92, as cotações da empresa em média ficaram em 0,84, então mesmo quando a gente olha esse preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, não é algo surpreendente na Sanepar, visto que na média ela ficou cotada em 0,84. Então, falando um pouco da minha planilha pessoal, o lucro líquido projetado para 2025, eu coloco apenas o lucro recorrente, excluindo eventos não recorrentes, seria cerca de 1,5 bilhão, um PL de 7,06, o que estaria um pouco acima da média, cerca de 2% acima da média. Então, olhando por esse indicador, a Sanepar não estaria barata. E com um payout de 30%, que foi a média histórica, daria um dividend yield na casa de 4%. Então, olhando por esses indicadores, hoje a Sanepar também não se encaixa na minha estratégia, tanto por causa dos preços quanto por causa dos dividendos. Porém, isso não quer dizer que não possa se encaixar na sua estratégia e que a empresa não possa continuar subindo com o tempo. E mais um destaque que eu queria falar dos investimentos. Percebam o histórico de investimento dos últimos 27 anos e também a previsão dos investimentos tanto para 2025 até 2029. Na média, entre 2003 e 2018, a Sanepar investiu cerca de 1 bilhão. Entre 2019 e 2023, 1,5 bilhão, um aumento de 50%. E entre 2024 e 2029, a Sanepar planeja investir cerca de 2,3 bilhões, que seria um acréscimo de 54%. Então, os acionistas têm que ter isso em mente, que a empresa pode investir um pouco mais e pagar um pouco menos de proventos durante os próximos períodos. Porém, isso não quer dizer que não vá retornar aos acionistas, visto que investimento acaba virando receita no bolso da empresa. Agora, falando da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, essa é realmente uma potência entre as empresas de saneamento da Bolsa Brasileira. Percebam que a Sabesp fornece água para cerca de 375 municípios em São Paulo, que seria o principal estado do Brasil. A privatização ocorreu em julho de 2024, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, que elevou os padrões de governança, e o Brasil tem umas principais lacunas de saneamento no mundo. Percebam a taxa de cobertura, nível Brasil e nível São Paulo, que atualmente a taxa de cobertura de água em São Paulo gira em torno de 95% e de esgoto cerca de 90% da Sabesp, enquanto no Brasil a taxa de cobertura de água é de 84% e de esgoto cerca de 56%. Então a Sabesp seria muito boa nesse sentido, olhando a nível Brasil, estaria elevando os níveis. E falando de alguns destaques da Sabesp, hoje a receita líquida gira em torno de 21,9 bilhões,
com um EBITDA ajustado de 11,8 bilhões e uma dívida bem tranquila de apenas 1,7. E hoje a Sabesp tem 2,32 vezes mais conexões que a segunda maior do Brasil. Então, olhando os números, a Sabesp realmente seria a maior dentre seus pares no Brasil. E a Sabesp ainda destaca que os contratos de concessão no município de São Paulo são de longo prazo, então zero receio quanto a isso, e também não haveria motivo para não renovação, visto que a empresa já tem toda a sua estrutura no estado de São Paulo. E outro detalhe muito importante e que eu gosto muito em empresas são receitas previsíveis, e a própria Sabesp destaca que são cobradas diretamente dos consumidores residenciais, comerciais e industriais, que garante um fluxo de caixa estável e com baixa elasticidade, ou seja, não tem tanta volatilidade nas receitas da Sabesp. E hoje a cobertura hídrica da Sabesp é de 98%, com uma previsão de cobertura de mais de 99%, a coleta de esgoto de 93%, com um crescimento até 2029 de 99%, e o tratamento de esgoto saindo de 85% para 99% em 2029. E esqueçam o preço sobre lucro que encontra-se nos sites de investimento, porque houve um não recorrente também na Sabesp. Se não houvesse esse não recorrente, o preço sobre lucro ficaria na faixa de 14, conforme vou mostrar na minha planilha. Então hoje a Sabesp também estaria bem precificada, olhando por esses indicadores. E sobre o indicador de preço sobre valor patrimonial, hoje encontra-se em cerca de 2 vezes, o que estaria bem acima da média da empresa, que foi de 1,54. E conforme eu havia falado, dentro da minha planilha pessoal, eu coloco apenas lucro líquido recorrente para não inflar, para não maquiar de nenhuma forma os meus números. Então, com o lucro líquido em 2025 projetado de 5,2 bilhões, haveria um PL na casa dos 15, o que estaria 10% maior do que a média dos últimos 10 anos. E com um payout de 25%, acredito que a Sabesp vai pagar cerca de 1,5% a 2% de proventos em 2025. E só para fazer um comparativo final entre as três empresas, conforme havia falado, a Sabesp esquece esse PL, que hoje fica na casa dos 15%, a Sanepar a mesma coisa, PL na casa dos 7%, e a Copasa é a única que encontra-se próximo da realidade, com PL cerca de 7%. Então, olhando por esses indicadores, a Sanepar e a Copasa seriam melhor precificadas. Olhando o preço sobre valor patrimonial, atualmente a Sanepar seria melhor. Olhando o EV sobre o EBITDA, todas estariam nessa faixa dos 5, então muito próximas. No dividend yield, hoje eu acredito que a Copasa deva pagar maiores proventos. Falando um pouco da margem líquida, a Sanepar seria a melhor nesse quesito. Falando da alavancagem das empresas, hoje eu acredito que todas tenham uma alavancagem confortável entre 1 e 2, porém a Sabesp é a campeã nesse quesito. Ela também tem o maior retorno sobre o patrimônio líquido, tem o maior retorno sobre o capital investido e tem os maiores crescimentos de lucro dos últimos 5 anos. Porém, entre as três hoje não estou aportando nenhuma, todas sempre ficam no meu radar, mas principalmente depois dessa esticada no final de 2024 e no começo de 2025, hoje não tenho aportado em nenhuma das três. Porém, me conta aqui, pessoal, qual delas você acredita para o longo prazo? Eu gosto muito das três empresas, mas não é porque a gente gosta que a gente tem que comprar a qualquer preço. Eu espero os preços melhorarem para poder voltar aos aportes. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.